A gente vai começar hoje um estudo de um livro muito interessante chamado Hitler e o Desarmamento: Como o nazismo desarmou os judeus e os inimigos do Reich, do Stephen P. Halbrook. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês aqui quem que sugeriu esse livro para mim. Foi o Luiz Neto. Ele comentou: Olá, amigo. Você poderia comentar ou fazer uma resenha do livro Hitler e o Desarmamento? Tamo junto. Então tá aqui, Luiz. Hoje a gente começa a estudar o livro que tu sugeriu, Hitler e o Desarmamento, do Stephen Halbrook. E inúmeros estudos documentam como a ditadura nazista reprimiu os adversários políticos, judeus e outros, entre aspas, inimigos do Estado. Por alguma razão, os historiadores não consideram as leis e medidas nazistas de restrição de posse de arma de fogo como elementos essenciais à criação de uma tirania. Nós vamos entender o porquê esse aspecto histórico do Terceiro Reich é tão desconsiderado e deixado de lado neste estudo que a gente começa hoje. O cético pode dizer que uma população armada não faria diferença, mas o regime nazista certamente não agiu a partir desta premissa. Não obstante, os fatores históricos ímpares que levaram, por fim, ao Holocausto, a política nazista de proibição de posse de armas de fogo ajudou a consolidar o poder de Hitler na Alemanha e a intensificar a perseguição aos judeus, facilitando as prisões e deportações, pronunciando algumas das mais cruéis medidas adotadas durante a guerra. Essa é a contracapa do livro. Aqui a gente tem uma breve descrição de quem é o Stephen Halbrook. É um advogado especializado em fundamentos da Segunda Emenda à Constituição Americana. A Segunda Emenda à Constituição Americana é a que permite aos americanos portarem e possuírem armas de fogo. E se for possível, a gente vai falar um pouquinho do porquê essa Segunda Emenda é tão importante e porque ela beneficia tanto os americanos. Sempre lembrando que a taxa de homicídios nos Estados Unidos é coisa de 20 a 30 vezes inferior à brasileira. De 20 a 30 vezes inferior à brasileira, dependendo do estado. E isso num país que possui mais armas do que pessoas. Então esse livro ele é dividido em 4 partes. A primeira parte o autor chamou de Dançando sobre o Vulcão, a República de Weimar. Fala do período pós-Primeira Guerra Mundial e as convulsões sociais que a Alemanha sofria naquele período. Revolta e repressão, lei de armas de fogo de 1928, sempre lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939. Então, 11 anos antes, né? Mantendo o registro de armas de fogo longe das mãos erradas. Segunda parte, 33. O Führer entra em cena. Os nazistas tomam o poder, desarmando os politicamente inconfiáveis, definindo os inimigos de Estado. Parte 3. O alinhamento forçado. A noite dos longos punhais, as leis de Nuremberg, a Gestapo, que era a polícia especial, polícia secreta do Hitler, a lei de controle de armas de Hitler. E a parte 4 é a Noite dos Cristais, prisão dos judeus armados, Goebbels, e as vítimas falam no final. Na conclusão, houve uma resistência alemã. Então vamos ao que interessa aqui. Em 1938, o mesmo sistema foi utilizado para desarmar judeus portadores de armas como Flatow, em cujo relatório de apreensão constava, aspas, armas nas mãos de judeus são uma ameaça à segurança pública. Mais tarde ele morreria num campo de concentração. Pouco tempo após confiscar as armas de Flatow e de muitos outros judeus, os nazistas incitaram um pogrom conhecido como a Noite dos Cristais, contra uma população judia indefesa agora, né? Então, ameaçada com a pena de 20 anos nos campos de concentração em caso de porte de armas. Naqueles dias, tal como hoje, debatia-se sobre o direito dos
cidadãos de portar armas de fogo, se deveriam registrar todas as armas junto ao governo ou se o porte das armas de fogo deveria ser proibido a todos, exceto aos militares e a polícia. Os desarmamentistas afirmavam que as armas de fogo põem em risco seus próprios donos, por meio da criminalidade, dos suicídios e dos acidentes. Nada diferente do que temos aqui no Brasil, né? Os governos deveriam desarmar a população civil para o seu próprio bem. Vamos lá. Reagindo à experiência nazista, o Congresso americano promulgou em 1941, às vésperas do furtivo ataque japonês a Pearl Harbor, uma lei autorizando o presidente a requerer certas propriedades para a defesa, mas proibindo qualquer interpretação dessas leis para requerer o registro de quaisquer armas de fogo dos indivíduos possuídas para prática esportiva ou para proteção pessoal, ou para prejudicar ou infringir por qualquer meio o direito de todo indivíduo de possuir e portar armas. Um apoiador da emenda explicou: antes da ascensão de Hitler ou Stalin, que tomaram o poder do povo alemão e russo, foram implantadas certas medidas sobre as livres legislações destes países com o intuito de privar a população da posse e uso de armas de fogo, para que não resistissem às intrusões de instituições policiais diabólicas e vitriólicas como a Gestapo, o GPU e Cheka. Agora vocês me dizem, o que vocês fariam se vocês fossem um pai de família e oficiais da Gestapo entram na sua casa para estuprar sua filha, matar todo mundo, levar para campos de concentração e você tem uma arma, o que você faz? O que parecia óbvio naqueles dias já não era em 68, quando o Congresso debateu se deveria ou não incluir um registro nacional de armas de fogo na lei sobre o controle de armas de 68, isso nos Estados Unidos, né? Opositores trouxeram à tona o espectro da recente, na época, experiência nazista. Os proponentes negaram todo e qualquer uso dos registros de arma pelos nazistas no intuito de desarmar os inimigos. Seria curioso, entretanto, que os nazistas detentores de listas negras detalhadas sobre os inimigos políticos não usassem o registro e licenciamento para desarmar todo aquele que fosse considerado inimigo de Estado. Então perceba que essa é o liberalzão, o esquerdista, ele vem com essa argumentação absurda sempre, falando, não é nada disso. Porque os alemães eles possuíam listas de inimigos do Estado, judeus eram os principais, e possuíam, porque eles herdaram do governo anterior, listas detalhadas de quem possuía as armas, onde as possuía e em que quantidade as possuía. Agora, os opositores da posse de arma, quando na proposição da lei de 1968 nos Estados Unidos, disseram eles tinham as listas, mas eles não usaram. Isso aí é a mesma coisa que um esquerdista falando, foi golpe. Entende? É algo tão estúpido e tão fora da realidade que não vale a pena nem comentar. Leis de controle de armas são alardeadas como benignas, historicamente progressistas. Entretanto, as políticas e leis nazistas sobre armas, somadas à histeria criada contra os judeus que as possuíam, desempenharam um papel singular na preparação do terreno para a erradicação dos judeus na Alemanha. Desarmar inimigos políticos era um imperativo categórico do regime nazista. Prestem bem atenção. Quem possui armas hoje no Brasil? Quem as possui e as possui em grande quantidade? Os narcotraficantes. Eles possuem. Quem defende os narcotraficantes? Quem defende a liberação das drogas? Quem defende que os morros são vítimas da truculência da polícia? A esquerda. Alguns partidos de extrema esquerda em específico, que eu não citarei o nome, mas vocês sabem quem são. Então perceba que os aliados dessa gente que se diz revolucionária, eles próprios se afirmam, não sou eu que afirmo,
Os aliados, as pessoas que eles mais amam, admiram e protegem, estão armados até os dentes. E as pessoas que eles mais abominam, os cristãos, os conservadores, os trabalhadores, as pessoas que não querem mamar nas tetas do Estado. Não possuem armas porque a lei os proíbe. E se tentam possuir uma arma, passam por um registro que praticamente ninguém suporta chegar até o final de tal burocracia. Então percebam os contrapontos entre uma história e outra. Vamos continuar. Este livro, o Hitler e o Desarmamento, apresenta a primeira análise em profundidade das políticas alemãs no controle de armas antes da Segunda Guerra. A primeira extensa exploração do modo como Hitler usou essas políticas de forma articulada à perseguição dos judeus e adversários políticos. Alguns polemistas podem exagerar a relação entre o controle de armas e o genocídio, porém mais grave, e eu grifei essa parte, é o fracasso dos intelectuais em chegar a um acordo sobre a real conexão entre políticas de desarmamento e opressão. Então perceba que existe uma conexão entre qualquer política de desarmamento e a opressão do povo. E o tirano, ele busca desarmar a população. Agora as pessoas falam, o Bolsonaro é fascista. Os fascistas, eles desarmam a sua população. Os socialistas, ditadores, eles desarmam a sua população. Eles não querem que a população tenha armas. Eles querem que seja um crime isso. Porém, a esquerda tem aquelas pessoas que eles defendem armados, os narcotraficantes. Talvez não houvesse nada de novo no fronte, mas na Alemanha borbulhavam novidades. A derrota na Primeira Grande Guerra pronunciava a queda do Segundo Reich e o nascimento da República de Weimar, reformas implantadas nos primeiros dias da República, visando o controle da nação e sua adequação ao Tratado Versalhes, eram ao mesmo tempo draconianas e caóticas. O Tratado de Versalhes, após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra, obrigou o exército alemão a não possuir mais do que 120 mil rifles. E havia uma dúvida sobre se isso se aplicava ao armamento da população, se a população... as armas dela poderiam ser contadas como milícia ou não. Havia uma confusão na Alemanha naquela época, além de toda a destruição causada pela estupidez alemã em causar uma guerra, em entrar num conflito contra o mundo inteiro. Na Revolução de Novembro de 1918, o Sindicato dos Militares e Trabalhadores assumiu o poder e proclamou uma república. O caminho para a democratização dos militares e o estabelecimento de milícias civis foi combatido pela estratégia do comando paramilitar. Consistia em usar as tropas de combate para sitiar Berlim, desarmar a população e tomar ditatorialmente o poder. Daí alguém comenta, o recolhimento das entregas de armas e outros materiais do exército tem sido muito lento, apontou um periódico jurídico alemão. Então perceba, e não podemos nos olvidar disso, de que a Alemanha ela estava num período de caos no pós-guerra, após a Primeira Guerra. E todo esse caos, havia vários grupos lutando pelo poder, havia um levante comunista, havia milícias, havia o governo enfraquecido, e depois havia os nacionais socialistas, o partido do Hitler, que nós chamamos de nazistas, nascendo, crescendo e se fortalecendo. Então, nesse caos é que nasce o chamado Terceiro Reich. Em abril, um levante comunista na Baviera foi facilmente reprimido e produziu outras tantas atrocidades. Referindo-se ao decreto divulgado pelo general, o tenente Rudolf Mann, assistente do regimento, ironizou. O alto comando mandou colar nas paredes: atenção, todas as armas devem ser entregues imediatamente. Qualquer cidadão flagrado com uma arma
será morto. O que faz o pobre cidadão minimamente inteligente? Rende-se, mas como? Se colocasse seu rifle embaixo dos braços para entregá-los no posto de coleta, seria morto a poucos passos de casa, por alguma patrulha de passagem. Mesmo que chegasse até a porta, todos atiraríamos nele, por estar armado. Se por milagre alcançasse a rua, o colocaríamos no paredão. Esconder o rifle sob o casaco seria ainda pior. Sugeri que eles amarrassem seus rifles na ponta de uma longa corda e o arrastassem. Eu morreria de rir se visse algum deles, de fato, fazer isso. Aqui falando de como a entrega das armas estava ocorrendo, né? A fabricação de armas foi rigorosamente limitada, sua importação proibida. Universidades, clubes de tiro, organizações, eventos e qualquer outra associação estão proibidos de instruir, praticar ou favorecer a prática e manuseio de armas de fogo. Embora tais medidas tivessem o propósito evidente de suprimir o militarismo alemão, promoveram o monopólio do poder pelo governo e desestimularam os cidadãos a manter suas armas e saber usá-las. A Lei do Desarmamento da População, promulgada em 7 de agosto de 1920, aprovada pelo comissário do Reich, definiu quais armas eram armas militares, portanto sujeitas à apreensão. Fuzis Mauser com cartuchos de 5 tiros foram equiparados a granadas de mão. Aqui falando ainda do desarmamento, como estava ocorrendo. Os cidadãos alemães não tinham direito ao porte de armas. A Suprema Corte da Prússia apontou que tal liberdade ficaria a critério exclusivo da polícia, sem revisão judicial. Nem mesmo qualquer direito à posse de armas dentro de casa era reconhecido. O Tribunal Regional de Kassel sancionou uma condenação por posse de rifles de caça e armas militares encontradas no apartamento do réu. Perceba que a posse da arma ela estava a critério exclusivo da polícia, sem revisão judicial, exatamente como é hoje aqui. Você faz o pedido, aquela burocracia absurda, e submete ele ao delegado da Polícia Federal, que pode negar, e se negar, está negado, e é isso, e dane-se. Como ilustrado pela descrição, membros dos partidos extremistas correram grandes riscos para se armar. Não foi o caso dos cidadãos obedientes à lei. Perceba de novo o paralelo histórico entre o Brasil e a Alemanha fascista. Os partidos extremistas, grupos marginais à lei, grupos que não estavam interessados no cumprimento da lei, eles estavam se armando. O Nacional Socialista era um deles, o Partido Nazista era um deles, estavam se armando. Para tomar o poder ou pelo voto ou pelas armas, como fosse mais prático, ou pelos dois, o que eles fizeram. Mas no Brasil, quem está fortemente armado, muito embora seja um risco possuir armas no Brasil, pois não é permitido? Os narcotraficantes. Quem está aliado aos narcotraficantes, quem os defende, quem quer a liberação das drogas, quem acha que o policial é truculento e não deve mexer com os traficantes, quem cria associações de moradores nos guetos de droga e tenta se aliar aos grandes chefões do tráfico? A esquerda. Prestem muita atenção nisso. Uma década separava a Alemanha da tomada de poder pelos nazistas, mas o fascismo acabara de dominar a Itália. O primeiro-ministro Benito Mussolini disse ao Senado italiano que ele havia restaurado a ordem através da eliminação dos agitadores, notando que no dia seguinte a cada conflito dei a ordem categórica para que se confiscasse o maior número possível de armas de toda espécie. Essa medida segue pleno vapor, tem dado resultados satisfatórios. Mussolini, o fascista italiano, ele confiscou armas da população, fortaleceu os sindicatos, fortaleceu o Estado, criou medidas protecionistas, ele se colocava como acima do bem e do mal. Ele criou uma dialética de nós contra eles. Com quem parece esse homem que desarmou a população? Com Bolsonaro? Não, de forma alguma. Bolsonaro, com seu ministro Paulo Guedes, ele propõe privatizações,
estado mais leve, ele propõe armamento da população para defesa pessoal, caso eles assim desejem. Ele próprio se diz, olha, eu não sou perfeito, vou fazer o que puder, não vai ser o céu na terra, mas vamos tentar e tal. Interessante, né? Quem são os fascistas? Quem são os fascistas brasileiros? É a direita? Acho que não, né? Bom, esse foi o começo do nosso estudo, um livro muito interessante. Eu agradeço ao nosso amigo aí que deu a sugestão e, se Deus quiser, a gente se vê na próxima.